seja louvado. Deus seja louvado. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Queridos, eu louvo a Deus por esta noite e estarmos aqui. Eu estava ali sentado e dizendo para mim mesmo, eu sinto-me muito bem neste lugar, porque eu sinto a presença de Deus aqui. Todos aqueles que trouxeram Bíblia, por gentileza, abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículos do 1 ao 8. Eu sei que a leitura é extensa, mas um certo pastor disse que se eu não pregar depois da leitura, já basta. 1 Reis, capítulo 19, versículo do 1 ao 8. Não sei se vão colocar no telão. Já está aqui. Quem veio ouvir uma palavra da parte de Deus? Eu creio que Deus tem uma palavra para você. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, é bem conhecido, a partir do versículo 1, nos diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. E que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro. Guarda esta frase: debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Versículo 8 e último: Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Quantos podem dizer amém? Eu gostaria que você dissesse essa frase comigo: debaixo de um zimbro. Quem nunca esteve lá? Deixa eu repetir, diga comigo: debaixo de um zimbro. Quem nunca esteve lá? Queridos e amados irmãos, guarde bem esta palavra: debaixo de um zimbro. Quem nunca esteve lá? Quem nunca passou por um momento em que tinha que correr, fugir de alguma coisa? Vejamos que esse texto fala sobre o profeta do fogo. Quem ler a Bíblia Sagrada sabe muito bem que Elias, qual o significado do seu nome é, cujo Deus é o Senhor. Profeta esse que quando abria a boca, Deus honrava o que ele falava. Quando ele pedia a Deus que descesse fogo, descia. Quando ele pedia para cerrar os céus e não chover, não chovia. Quando ele pedia a Deus para vir chuva, chovia. Ou seja,
tudo que o profeta falava com Deus, Deus o ouvia e Deus o atendia. Por quê? Porque ele estava sempre na presença de Deus. Era um homem de oração, um homem de palavra, um homem reto, um homem que andava na vontade de Deus. Mas prestai bem atenção, diz a Bíblia Sagrada que este homem, depois de ter desafiado e vencido os profetas de Baal e os profetas de Azera, ele sofreu uma frustração. Ele sofreu o quê? Uma frustração. Eu sei que nós estamos vivendo aqui, nesta igreja, noites de glória. É verdade, o título é este. Mas eu quero lhe dizer uma coisa e não quero deixar você preocupado. Existem noites de glória, mas também existem noites que o quadro muda. Pode dizer para alguém assim: existem noites que o quadro muda, a situação muda, tudo muda. E, queridos, interessante é que depois que ele faz a obra de Deus, ele sofre uma frustração. Frustração essa, diz a Bíblia, que foi tão imensa. Por quê? Porque a rainha Jezabel e o rei Acabe, eles não haviam se rendido ao seu ministério. Ele não havia se rendido ao Deus de Israel e nem reconheceu o seu ministério. Entenda uma coisa: existem noites de glória, mas existem noites que mudam o quadro. Vai acontecer que vai existir alguém que não vai acreditar, pastor, no seu ministério. Vai existir noites e dias, pessoas que aqui estão, vai existir pessoas que não vai acreditar na promessa que Deus fez para você. Está entendendo? Vai existir noites que vai ter gente que não vai nem acreditar que você é crente, não vai acreditar que Deus lhe usa. Já era para você estar dando glória. Não vai acreditar que você é profeta, profetiza. Vai existir noites escuras ao ponto que você vai dizer: mas Deus, eu fiz a tua obra, eu orei, eu falei, eu fiz o que tu mandou. Como diz aqui Elias, eu posso dizer que Elias agora ficou preocupado, porque Elias fez a obra de Deus. Elias fez tudo quanto Deus colocou em seu coração, mas agora ele foi ameaçado. Ele foi ameaçado. Ameaçado, essa ameaça foi ameaça de morte. Mas prestai bem atenção. Eu disse que você guardasse a frase zimbro, debaixo do pé do zimbro. Eu gosto de pesquisar. Eu gosto de estudar a Bíblia. E quando eu estava analisando aqui, eu entendi que o pé de um zimbro é uma espécie de pinheiro da família das pináceas. Atinge 5 metros de altura. Seus frutos nascem, porém, para amadurecer esse fruto, dura em torno de 3 anos. As suas folhas servem como aromatizante. E exatamente debaixo dessa árvore que se encontra o profeta do fogo. Mas quais os tipos de problemas que levaram o profeta Elias para ir debaixo de um pé de zimbro? Entenda uma coisa: acontece ou vai acontecer que você vai ter que ir para debaixo do pé de zimbro, mas você não vai ficar muito tempo debaixo do pé de zimbro, porque Deus há de mudar a situação. Aleluia. Ele correu para o deserto. Alguém diz até que ele fugiu com medo. Mas alguém pode dizer: mas profeta tem medo? O homem, o ser humano, ele tem suas falhas. A Bíblia mostra as falhas dos homens para mostrar que perfeito só é Deus. E diz a Bíblia que ele fugiu. Ele foi para o deserto. E veio para mim esta pergunta: debaixo do pé do zimbro, quem nunca esteve lá, pastor? Quem nunca teve um momento de chegar em casa e dizer: eu não vou mais para a igreja, porque eu tenho feito tantas coisas, eu tenho sido fiel a Deus, eu tenho feito a obra de Deus, mas é tanta luta, é tanto obstáculo, é tanta coisa se levantando, e aí eu vou ficar no meu canto, ou seja, vou ficar debaixo do pé do zimbro. Aqui para mim tá bom, porque debaixo do pé do zimbro ali havia fruto. A Bíblia diz que a história diz que as folhas eram aromatizantes, era um lugar perfumado.
era um lugar gostoso de estar. Quem sabe existe esse momento na sua vida que você correu, foi para debaixo do pé de zimbro, não queria sair de lá, porque acontece esses momentos. Já houve momento na minha vida que eu disse: eu vou desistir de pregar, porque tantas pessoas se levantam, é tanta coisa que acontece quando você faz a obra de Deus. Mas é assim mesmo, todo aquele que faz a obra de Deus vai sofrer ataque. Anote isso: todo aquele que se destaca vai sofrer ataque. Então eu quero lhe dizer, não se preocupe com os ataques. Se está havendo ataque, é porque está havendo destaque. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor. Esta noite Deus está falando para alguém aqui: se prepare, porque eu vou te tirar debaixo do pé de zimbro. Aleluia, aleluia. Quais foram os tipos de problema que levaram Elias para correr, para ir para debaixo do pé de zimbro? Primeiro, a perseguição. No versículo 2 deixou bem claro que ali ele mandou mensageiros e disse: diga a Elias que amanhã ele vai estar morto. Eles começaram a perseguir Elias. Aqui no Brasil não sofremos muita perseguição religiosa. Existe perseguição religiosa, mas não muita. Mas nós, como cristãos, somos perseguidos dentro da nossa faculdade, dentro da escola, dentro do trabalho. Existem ataques, querido. Você é perseguido lá dentro. Você não pode falar do amor de Deus. Você não pode falar de coisas da Bíblia Sagrada. Você não pode falar de princípios. Eu estou fazendo faculdade, pastor. E quando eu estou fazendo faculdade, eu estou num grupo. Ali eu vejo que muitas pessoas que ali estão ali dentro, quando vão conversar, eles são todos contra os princípios bíblicos, contra os princípios cristãos. Mas eu não nego a minha fé, seja na faculdade, seja no trabalho, aonde for. Eu quero dizer para você: não se preocupe com a perseguição, porque a perseguição vai querer fazer você parar, vai querer fazer com que você entre debaixo do pé de zimbro e fique ali parado, estagnado. Mas Deus está dizendo que esta noite é noite de movimento. Ele foi perseguido, mas também diz a Bíblia que ele foi frustrado. No versículo 4, ele foi frustrado a um ponto que ele foi para o deserto, caminhou um dia no deserto, sentou-se debaixo do zimbro, pediu seu ânimo à morte e disse: já basta, ó Senhor. Ele estava frustrado. Ele estava frustrado, porque quando fazemos a obra de Deus, queremos ver abraços, não é verdade? Queremos ver que alguém chegue assim e diz: ó, valeu, foi muito bom o que tu fez. Mas quando alguém vira as costas é difícil. Quando alguém persegue é difícil. Ele foi frustrado. Quem sabe já aconteceu com alguém aqui que não entendeu o trabalhar de Deus, porque fez tanto ou faz tanto, mas às vezes ninguém vê. Mas diz a Bíblia que Deus está vendo todos. A Bíblia diz que Deus tem os olhos como chama de fogo. Ele vê tudo, Ele contempla tudo. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor esta noite e Ele está vendo tudo. Mas diz a Bíblia que também ele ficou desanimado. Ele ficou desanimado no versículo 6. Diz assim: ele olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu, mas tornou a deitar. Ele continuou desanimado. Irmãos, existe momento que vai vir um desânimo para você. Mas Deus, esta noite, Ele quer que você aprenda a vencer o desânimo. Porque vem o desânimo dizendo: não vai hoje para a igreja. Tu está cansado. Tu já trabalhou tanto, tu está fadigado, vai deitar, Deus vai te entender. Existe desânimo assim, irmão, que paramos, dizendo: não, vou ficar aqui deitado no sofá, vou ligar a TV, o ar-condicionado está bom, está tão bom aqui, não vou hoje não. Deus esta noite está dizendo: saia debaixo do pé de zimbro,
Aleluia. Saia debaixo do pé de zimbro. Esqueça o desânimo e venha para aqui, porque aqui tem aquele que anima, tem aquele que conforta, tem aquele que consola, tem aquele que levanta, tem aquele que sustenta, tem aquele que está olhando para você. Glorifique a Deus, irmão. Debaixo do pé de zimbro. Quem é que nunca esteve lá, pastor? Sabe qual é a postura de alguém que está debaixo do pé de zimbro? É uma pessoa que está com a postura de cansaço, porque diz a Bíblia que ele assentou-se. No versículo 4, ele assentou-se, postura de cansaço, sentou-se debaixo do pé de zimbro, desanimado, e não quis fazer mais nada, não quis sair do lugar, ele sentou-se. Mas lá em Miqueias capítulo 2, versículo 10 diz assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Levante-se esta noite. Aqui não é o seu descanso. Você está cansado fisicamente, mas diz a Bíblia que o Senhor renova nossas forças. Você voa com asas como águia. Deus é o Deus que fortalece, que anima, que sustenta. Ele assentou-se, estava cansado. Também teve um momento na vida dele, no versículo 4, que ele disse: já basta. O verbo está no presente, próprio de quem só vê o momento inóspito. Temos que enxergar lá para frente. Já aconteceu que você diz assim: já basta, por hoje já basta, eu não aguento mais. Quem sabe eu estou pregando para alguém, pastor, que veio aqui esta noite dizendo: já basta, só essa noite para mim, só esta noite está bom demais, eu não venho mais. Quem sabe eu estou pregando para alguém assim. Está na posição de alguém que foi para debaixo do pé de zimbro, desanimado, disse: já basta, não tem mais jeito. Versículo 4, ele ainda diz assim: eu não sou melhor do que meus pais. Ele começou a ter palavras negativas. Quando a pessoa está debaixo do pé de zimbro, nunca fala uma palavra boa. Quando a pessoa está debaixo do pé de zimbro, nada está certo, nada está bom, tudo está ruim. E a pior coisa é você estar ao lado de alguém que só sabe reclamar. A pior coisa é você estar ao lado de alguém que só vê defeito em tudo. Não é assim? Tem pessoas que estão debaixo do pé de zimbro e está dizendo assim: eu não sou melhor do que meus pais. Está com baixa estima, diz: eu não vou ser ninguém, eu vou ficar só nessa aqui mesmo. Deus quer esta noite tirar alguém debaixo do pé de zimbro. Diz a Bíblia no versículo 5 que ele deitou-se, parou com tudo. Além de deitar, diz a Bíblia que ele dormiu, querendo esquecer de tudo. Quando a pessoa está debaixo do pé de zimbro, está assim, quer dormir para esquecer as coisas, quer dormir para dizer as coisas podem acontecer, não quer nem saber mais. Mas Deus esta noite trouxe essa palavra para alguém aqui: eu vou levantar você, você vai acordar e você vai fazer a minha vontade. Elebará sérgia mandria. Diz a Bíblia que ele pediu para si a morte. Mais um passo que ele teve na vida, debaixo do pé de zimbro, pediu a morte. Se eu não aguento mais, eu quero parar, me leva logo. Existe momento da gente, não sei se você já passou, ou você vai passar por isso e você vai aprender hoje a vencer, aonde você quer parar, você quer desistir de tudo, você quer dizer: não, eu vou ficar só no banco, ou não vou nem mais vir para a igreja. Você quer parar, porque as coisas não foi como você imaginou, as coisas não aconteceram como você imaginou, pensava. Mas eu quero dizer uma coisa esta noite: que existe uma ação de Deus para nos tirar debaixo do pé de zimbro. Olhe para alguém e diga assim: Deus está vendo tudo. Deus está vendo você debaixo do pé de zimbro, e Ele vai agir esta noite, e você vai ver o que Ele vai fazer. Deus age. Deus age. Deus não está parado.
A Bíblia diz que ele não dorme nem tosqueneja, ou seja, ele nem cochila. Enquanto você está deitado, ele está trabalhando por aquele que o ama. Aleluia. Era para você glorificar a Deus agora. Existe ações de Deus esta noite. A Bíblia diz que ele envia um agente do céu. A Bíblia diz no versículo 5 que um anjo veio e lhe tocou. Aleluia. Eu sinto esta noite, pastor Emerson, que tem pessoas aqui que vai ser tocada por Deus. Tem pessoas aqui que vai ser tocadas por Deus. Às vezes é necessário que Deus use um agente dele e toque nele. A Bíblia diz que o anjo veio e tocou, tipo dizendo assim: levante-se, tome uma atitude. Às vezes é necessário que Deus use alguém para nos sacudir e dizer: levanta, ergue a tua cabeça, lute. Deus está falando para alguém: se prepare que Ele vai agir usando alguém para você. Diz a Bíblia que Ele nos alimenta. A ação de Deus ainda mandar alguém, Ele nos alimenta. Diz a Bíblia que quando Ele olha no versículo 6, Ele viu pão cozido em brasas. Deus esta noite vai alimentar alguém. É um alimento espiritual. Quem sabe alguém veio esta noite dizendo: eu me sinto tão fraco espiritual, mas eu vou ali orar. Eu estou me sentindo tão fraco espiritual, mas eu vou ali glorificar a Deus. Eu vou ali buscar forças, aleluia. Porque o crente não pode deixar de vir para a igreja. A Bíblia diz: não faça igual a muitos que deixam de congregar. Porque quando a gente deixa de congregar, a gente para de sentir esse calor humano. A gente para de sentir esta comunhão. A gente para de sentir esse mover de Deus entre os irmãos. Mas Deus esta noite está dizendo: a mesa está posta. Ela é Yokai, Sérgia. Deus está falando para alguém esta noite: a mesa está posta. Se alimente, coma, sacie. A mesa está posta. Deus esta noite vai fortalecer alguém. E eu não estou dizendo isso para emocionar ninguém. Eu falo porque eu sinto da parte de Deus que Deus está dizendo: a mesa está posta. Se alimente. Se alimente, receba força, receba energia, receba coragem, receba ânimo. Deus está dizendo: eu estou alimentando esta noite, porque Ele nos sacia. Diz a Bíblia no versículo 6 ainda que além de ter pão cozido em brasa, havia uma botija de água. Quem sabe o rio da sua vida está se acabando, está esvaziando. Mas Deus esta noite está dizendo: estou trazendo água. Você está entendendo, você que é espiritual. E essa água vai fluir no seu interior. Vai ser um rio tão grande que vai transbordar. Deus vai mandar água. Eu sinto Deus agindo aqui. Deus está dizendo: a água está vindo. Aleluia. Eu vou lhe saciar. Se preocupe não. Os rios das águas vão começar a mover em você. Você vai ver o mover de Deus dentro de você. Aí Deus age mais ainda. Deus nos aciona. Diz a Bíblia que o anjo do Senhor falou ali: levanta-te. Deixa eu repetir: levanta-te. Sacode o teu irmão aí e diz assim: levanta-te. Mas sacode ele, diga: levanta-te, levanta-te. Deus esta noite, pastor Emerson, quer acionar alguém. Eita Deus. Deus está dizendo que tem alguém esta noite que Ele vai acionar. E não estranhe quando você sentir o sacudir de Deus. Você sentir o mover de Deus e dizer: o que é isso? Eu estou com vontade de profetizar, eu estou com vontade de falar em línguas, eu estou com vontade de correr. Deixa Deus te acionar. Deixe que alguém lhe chame de doida, de doido, porque Deus está dizendo: eu quero lhe acionar esta noite. E Ele nos incentiva. Além de acionar, Ele incentiva.
Existem muitas pessoas que nos desestimulam, quer colocar a gente para baixo, diz: não vai mais, não faz mais, não vai dar certo. Já Deus é diferente. Aí Deus usa o anjo do Senhor e diz assim: come e bebe, porque muito é longe o teu caminho. Deixa eu explicar para que você dê um glória a Deus bem gostoso. Deus está dizendo: ei, não é tempo de parar. Não é tempo de parar. O caminho é longo. Vou repetir: o caminho é longo. Tu pensas que Deus te levou só até aqui e pronto? Tu pensas que Deus só quer tu até aqui? Deus está dizendo para alguém: a jornada é longa. Come e bebe, porque longo é o caminho. Eu sei que eu estou falando para alguém que tem promessa de Deus aqui. Eu sei que eu estou pregando para alguém que tem promessa de anos atrás. E quem sabe está dizendo: Deus parou a promessa, acabou a promessa. E Deus está dizendo: não, minha filha, não, meu filho, come e bebe, porque longo é o caminho. Não é tempo de parar. Deus não te quer parado debaixo do pé de zimbro. Se sacode, joga a poeira e se levante. Deus quer te usar na terra. Aleluia. Deixa eu repetir: Deus quer te usar na terra. Eu sei que você está entendendo essa frase, você é espiritual. Deus está dizendo: levante. Existe, estou já terminando, existem as ações de Deus para nos tirar debaixo do pé de zimbro. Mas também nós temos que ter atitude. Diga para alguém: tenha atitude. Tenha atitude. Não espere só a ação de Deus. Deus age, Deus faz, mas eu e você também tem que ter atitude. Às vezes a gente espera só a ação de Deus. Deus pode falar, Deus pode agir, mas se eu não tomar uma atitude, eu fico debaixo do pé de zimbro. Eu não saio do lugar. Diz a Bíblia que depois que Deus fez tudo isso, Elias tomou a atitude. Versículo 8. Diz a Bíblia que ele se levantou. Ele fez o quê? Ele fez o quê? Deus está falando para alguém: é hora de se levantar. O Senhor já deu a ordem. O Senhor já assinou a promessa. O Senhor já assinou o decreto. O Senhor já disse que vai na frente. Agora tu está esperando o quê? Ele não já falou? Ele já disse que vai ser o teu escudo. Ele já disse que vai falar por ti. Aí Deus está dizendo: agora tu tem que agir. Levante. Tome atitude de guerreiro. Tome atitude de guerreira. Não fique de cabeça baixa, choramingando aí, nesse vale aí, nesse deserto, debaixo do pé de zimbro, sem fazer nada. Deus estava dizendo para Elias: se levante. Aí ele falou: vou me levantar agora. Eu vou me levantar e vou tomar uma atitude. O anjo do Senhor colocou comida ali e colocou água, e diz a Bíblia que ele se alimentou. A ação de Deus é preparar o banquete. A ação de Deus é trazer o manjar. Mas a minha atitude é ir lá e comer e beber do que Ele está me dando. Quem está entendendo aqui, glorifique a Deus. Deus está dizendo: tu tem que tomar atitude. Eu estou terminando. Tu vai se levantar esta noite e vai agir o que Deus falou. Não volta atrás. O tempo não acabou. Deus está dizendo: o tempo é agora. Mas precisa fazer com que você se levante. Você tem que tomar essa atitude.
Levanta-te, se alimente. Aí diz o versículo mais adiante, que ele caminhou. Ele fez o quê? Caminhou. E diz a Bíblia que com a força daquela comida, ele caminhou. É bom se levantar, mas não basta só se levantar. Deus está dizendo: caminhe, 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 caminhe. Deus está dizendo para alguém: você vai caminhar, e onde você colocar o pé, eu vou colocando o meu. Você vai colocando o pé, eu vou colocando o meu. É para descer da glória. Deus está dizendo: você coloca o pé, eu coloco o meu. Da glória aí, crente. Deus está dizendo: aonde você entrar, eu vou entrar junto. De levar a sergue. Quando você ficar de pé, se alimentar, Deus está dizendo: é hora de caminhar, é hora de andar, é hora de agir. Porque você parado, ninguém vai te ver. Deus está dizendo: comece a andar, comece a caminhar. Mas é difícil, eu vou te dar força. Mas tem pedra, se preocupe não, eu estou contigo. Mas tem espinho, tem problema não, eu vou contigo. Ah, mas tem fogo, tem água, se preocupe não. Vai ter fogo, mas não vai te queimar. Vai ter rio, mas tu não vai se afogar. Porque eu, o Senhor, sou contigo por onde quer que andares. Eita, eu sinto Deus aqui tão grande. Deus está dizendo: eu vou pegar na mão de alguém. Vou dar experiência da própria sergue. A partir de agora, comece a sentir o toque dele. Comece a sentir o agir dele. Deus está dizendo: eu te levo a lugares que você nem imagina. Porque o pensamento dele é maior do que o seu. O que ele vai fazer é bem maior do que tu pensa e do que tu imagina. Tu só veio hoje aqui para ouvir isso. Levante, se alimente, caminhe. Porque depois que você fizer tudo isso, você vai chegar ao lugar certo. Porque diz a Bíblia que depois que Elias faz tudo isso, diz a Bíblia que ele chegou até Horebe, o monte de Deus. Horebe, o monte de Deus. Deus está dizendo: você quer chegar aonde eu quero que você chegue? Você quer estar no centro da minha vontade? Você quer abraçar as promessas? Você quer receber o que eu tenho para lhe dar? Então caminhe, levante, se alimente, porque eu vou fazer você chegar aonde eu já projetei, aonde eu já determinei. Eu sei que no meio da caminhada vai ter alguém que vai querer colocar o pé para você cair. Mas Deus está dizendo: se preocupe não. Você pode até tropeçar, mas você não vai cair. Porque eu vou te levantar e eu vou estar sustentando nas suas mãos. Vai ter alguém querendo te desanimar. Mas você vai ver várias vezes nas escrituras dizendo: ei, não temas, não temas, porque eu estou contigo. Não temas, não temas, não temas. Aleluia. Você pode ficar de pé, debaixo do pé de zimbro. Quem nunca teve lá? Tem pessoas que não esteve, mas vai passar. Porque Deus deixa que aconteça para dar experiência. Existem noites de glória, mas também existem noites que o quadro muda. Existe noite que a situação muda. Mas a Bíblia nos diz algo maravilhoso, que eu guardo no meu coração. É que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você só está passando debaixo do pé do zimbro, é porque Deus queria que você tivesse experiência. É que Deus queria te alimentar diferente. É que Deus queria falar com você. Se houve um levante, houve uma luta, houve uma perseguição, houve desânimo, houve tanta palavra contrária que você achava que ia parar. Mas essa noite Deus está dizendo: eu estou acionando,
Eu estou derramando do meu azeite. O meu Espírito Santo que consola veio esta noite consolar. O meu Espírito veio dar um abraço de força. Feche os teus olhos e vá sentindo Deus. Comece a sentir o toque de Deus. Deus está chegando até você e está dizendo: ei, se levante. A minha promessa ainda está de pé. Eu sei que muitas das vezes tu se sente fraco, fraca. Mas Deus está dizendo: esta noite eu estou te alimentando. Comece a sentir um renovo na sua alma. Comece a sentir o toque de Deus. Deus está dizendo: eu estou pegando na tua mão. Eu estou abrindo portas que pareciam que estavam fechadas para você. Mas eu sou aquele que abre a porta que está fechada. Deus está dizendo para alguém aqui: eu estou entrando com provisão. Eu estou abrindo teus olhos para que tu enxergue o caminho lá na frente e tu comece a se animar esta noite. Deus está dizendo que esta noite Ele está trazendo alegria para alguém aqui. Deus está dizendo: eu estou te tirando debaixo do pé de zimbro. Eu estou trazendo alegria. Eu estou trazendo força. Eu estou trazendo ânimo. Se levante, crie coragem, receba força, receba ânimo. Alabaracharabacamandarabai.